você pensa que é? O Rico e Lázaro, Sabe quem resumo do realmente é, capítulo de Belsazar? quarta-feira, Um 4 de verme. junho. Indigno de seus antepassados. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscreva para não perder os próximos resumos da novela. Nebuzaradan governará a Babilônia. Beroso fica surpreso ao saber que Zack pretende comprar a dívida de Matias, e diz que está confuso porque Zack deveria estar se casando com Joana. O canalha fala que não houve casamento. Beroso fala que então o lobo de Judá estragou os planos de Zack. Zack chantageia Beroso e pede para ele passar a dívida de Matias. E diz que se Asher o procurar, Beroso deve dizer que a dívida agora pertence a ele. Beroso fala que assim que receber o pagamento, assina os papéis e o direito de cobrar a dívida da família de Ravina será de Zack. Estranhando a conversa de Zack com Beroso, Abednego comenta com Daniel que era para Zack estar se casando e questiona se tem alguma coisa a ver com Asher. Daniel fala que nada mais o espanta. Em seguida, na sala do trono, um nobre é levado para ser julgado. Belsazar fala que finalmente eles terão um pouco de emoção. Nabonido pede para o filho se conter porque o acusado é um nobre conhecido e ele vai fazer a defesa. Belsazar fala que deseja ver sangue. Nabucodonosor inicia o julgamento. Nabonido faz a defesa. Belsazar fala que o acusado está mentindo e manda matar logo o homem. Nabuco fala que mesmo que o homem seja condenado a pena será ter uma mão decepada, e manda o neto se calar. Helga estranha a ausência de Zack em casa, e fica preocupada. Enquanto isso, Asher diz para Lior que parece um sonho e diz que vai se casar com Joana. Lior fala que o amigo tem vocação para pesadelo e pede para Asher antes de tomar qualquer decisão o consultar antes. Beroso encontra Asher. O mocinho fala que deseja pagar a dívida de Matias, o sacerdote avisa que não será possível. Em seguida, Nabuco manda libertar o acusado. Belsazar fica furioso com a decisão. Evil fala que eles precisam seguir o que determina o Código de Hammurabi. Belsazar fala que esses códigos são inúteis e deveriam ser esquecidos. Nabonido fala que o rei Hammurabi foi chamado pelos próprios deuses para implantar justiça da terra. Evil fala que o sobrinho não pode desdenhar dessa forma. Belsazar fala que um rei não precisa de nada disso. Nabuco, já sem paciência, manda todos saírem e pede para falar a sós com Belsazar. E de frente para o pirralho pergunta quem ele pensa que é. Enquanto Asher pergunta por que não é possível fazer o pagamento, Beroso fala que Zack comprou a dívida. E fala que não quer se intrometer no problema pessoal dos dois. E diz que sua relação com Zack é de longa data e não é de seu feitio trair um parceiro. Asher oferece o dobro do dinheiro para Beroso, enquanto Belsazar fala que sabe muito bem quem é, e afirma que é filho da princesa Nitocris da linhagem real de Nabucodonosor. Nabuco pergunta se ele acha que isso dá o direito de desdenhar das leis e afrontar o rei. Belsazar responde que sim, porque está vendo o palácio sendo povoado por um bando de incompetentes. Nabuco pergunta o que o neto está insinuando. Belsazar fala que está apreensivo com o futuro, e do legado na Babilônia que é de sua responsabilidade. Nabuco acha graça. Belsazar fala que o rei perdeu o respeito do povo depois que começou a adorar a divindade dos hebreus. Nabuco pergunta se o neto acha que ele se tornou um rei fraco, ele responde que sim. Debochando, Nabuco pergunta como pode agradecer por ele ter lhe aberto os olhos, e pega sua faca e coloca no pescoço do neto. E fala que também se sente obrigado a dizer o que o neto realmente é. E afirma que ele é um verme e um menino mimado desprezível. Quase chorando, Belsazar fala que é seu neto e o avô não pode matá-lo. Nabuco fala que é o preferido de Nebo e adora o Deus que quiser, e quem achar que ele se tornou um frouxo terá seu sangue em sua espada. Madai chega nesse momento, vê a cena e fica preocupado. Nabuco fala que vai dar uma chance para Belsazar, e diz que é deplorável ver que o único neto homem é uma decepção. Belsazar, por sua vez, saca sua espada e diz que vai mostrar quem é o verme. Em seguida, Beroso fala que a proposta é tentadora, mas infelizmente a dívida não pertence mais a ele. Asher pergunta se a venda já foi consumada. Beroso fala que ainda não. Asher oferece o triplo do valor, e algumas pedras preciosas. Beroso acaba aceitando a proposta de Asher, e pergunta qual a razão para Asher fazer isso. O mocinho responde que a razão chama-se amor. Nabonido fala para Nitocris que o filho passou dos limites e ofendeu o rei de forma imperdoável. Nabuco pede para Belsazar guardar a espada. Belsazar pergunta se o rei não tem coragem para o enfrentar, e desafia o rei, que lhe desarma e o ameaça novamente, falando que devia fazer ele engolir a espada junto com as palavras, e o leva até a sacada e pede para ele olhar bem sua cidade. Belsazar implora para não morrer. Nabuco fala que tudo que o neto está vendo é dele. Belsazar pede perdão.
Nabuco diz que não será um verme como ele que tomará seu lugar. Em seguida, Nabucodonosor começa a passar mal e sente uma forte dor no peito e cai. E pede ajuda. Belsazar sorri e debocha do avô. O servo Madai presencia tudo. Belsazar faz sinal para o servo sair. Nabuco pede ajuda. Belsazar provoca e pergunta se um homem tão glorioso precisa da ajuda de um verme. Nitocris chega e tenta socorrer o rei. Cínico, Belsazar finge que o soberano passou mal do nada. Enquanto isso, Matias e os familiares procuram por Saul nas ruas da Babilônia. E não encontram o menino. Matias se desespera. Ilana fala que o filho precisa ir falar com Matias. Atordoado, Zaque encontra Nebuzaradã e conta que encontrou Joana nos braços de Asher. Samu e Nebuzaradã falam que sentem muito. Zaque diz que não está ali atrás de piedade e avisa que seu único desejo agora é de se vingar. Nebuzaradã fala que agora vê que eles têm o mesmo sangue. Zaque afirma que deseja ver o maldito sofrer mais do que todos os anos miseráveis que já passou. Em seguida, Neusta conta para Joaquim que o rei negou libertá-lo, e afirma que o filho sairá da prisão ou ela não se chama Neusta rainha de Judá. E diz que o filho saberá assim que tudo estiver acertado e garante que logo Joaquim sairá dali. Joaquim pergunta se Edissa está feliz. Ela responde que está com medo. A rainha de Judá puxa conversa com o guarda da prisão. Enquanto isso, Nebuzaradã diz a Zaque que seria um prazer matar a Asher, mas assassinato ainda é crime e ele seria o primeiro suspeito. A bruxa tem uma ideia e diz que eles podem proporcionar a Zaque a vingança e ao mesmo tempo abrir os caminhos para eles. O chefe da guarda pergunta sobre o que ela está falando. Samu diz que eles podem dar um jeito de incriminar Asher de assassinar Evil Merodach. Zaque fica chocado. Nebuzaradã fala que o príncipe nunca mereceu a posição que ocupa. Samu Hamat pede para Zaque não ficar assustado e diz que não será a primeira e nem a última vez que um príncipe morre. Ainda chocado, Zaque fala que quer se livrar de Zaque sim, mas tudo isso é arriscado demais. A bruxa diz que quanto maior o risco, maior o lucro. Nebuzaradã diz que se o irmão se unir a eles, terá benefícios que jamais imaginou. Zaque fala que se Evil morrer, Belsazar assumirá o trono. Nebuzaradã garante que Belsazar nunca reinará, porque não será difícil ter apoio dos nobres e sacerdotes. Zaque pergunta se o irmão vai dar o golpe para se tornar o rei. Samu Hamat fala que é isso que vai acontecer, porque está escrito nas estrelas. Nebuzaradã pergunta o que Zaque acha de ter um irmão rei e ao mesmo tempo se livrar de Asher. Ilana se preocupa com o sumiço de Saul, e com a demora de Dana. Nabucodonosor se recupera e diz a Amitis que está melhor e foi só um susto. Amitis fala que sentiu tanto medo de perder o marido, e fala que não consegue imaginar o mundo sem ele. Nabuco diz que sua única tristeza é deixar para trás uma descendência tão medíocre, e conta para Amitis que Belsazar é um insolente e questionou sua autoridade e o ameaçou com a espada e teve que se controlar para não matar o neto. E diz que se Belsazar se sentar no trono será o fim da Babilônia. Se Belsazar se sentar no trono, será o fim da Babilônia. Pode ter certeza disso.